Olá, turminha, tudo bem? Vou fazer uma breve apresentação minha a vocês, tá? Me chamo Camila Souto, sou enfermeira. Atualmente trabalho em bloco cirúrgico, sou professora do curso técnico de enfermagem e hoje vou ministrar para vocês o primeiro módulo do curso Cuidador de Idosos. O que significa cuidado? Vou passar para vocês um pouquinho do significado dessa palavra, tá? Cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, encargo e responsabilidade. Cuidar é servir, é oferecer ao outro em forma de serviço o resultado de seus talentos, preparo e escolhas. É praticar o ato de cuidar. E este cuidado deve ir além dos cuidados com o corpo físico, pois além do sofrimento físico decorrente de uma doença ou limitação, há que se levar em conta as questões emocionais, a história de vida, os sentimentos e emoções da pessoa a ser cuidada. Vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno de envelhecer, né? Envelhecer é um processo gradual e contínuo, que consiste na alteração natural de algumas funções corporais de pessoas adultas. Não há uma idade específica para o envelhecimento, mas especialistas afirmam que aos 65 anos de idade iniciamos o processo da velhice. Tá certo? Quem é o cuidador? O cuidador é um ser de qualidades especiais, expressada pelo forte traço de amor à humanidade, de solidariedade e de doação. Gente, o ato de cuidar é um ato que requer muito da gente, né? Você sabe que é braçal, você está ali com o paciente, prestando cuidados, banhando, trocando fralda, posicionando, mudando de decúbito, né? É uma profissão que requer muito de ti, tanto fisicamente como mentalmente. E a gente tem que se ater muito a essas informações, tá certo? Para saber se de fato você realmente quer exercer essa tão valiosa, né, função, essa tão valiosa forma de trabalho, expressão de amor, né, no cuidado com o paciente. Quem é o cuidador? A gente tem que falar também de quem está cuidando do cuidado, de quem eu estou cuidando e de quem está cuidando desse paciente. A ocupação de cuidador integra Classificação Brasileira de Ocupações, que é o CBO, sob o Código 5162, que define o cuidador como alguém que cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. Vocês viram aí a quantidade de ações que o cuidador faz com a pessoa cuidada? Vocês viram o que a gente precisa ver, o que a gente precisa se ater a essa pessoa? Aqui ele abordou o bem-estar, abordou a saúde, abordou a alimentação, a higiene pessoal, a educação. Mas Camila, eu vou precisar educar esse paciente? Sim. Se esse paciente perdeu toda as suas ações cognitivas, todo o seu, como é que eu posso falar para vocês? A sua forma de pensar, de verbalizar, de se comunicar com a sociedade, você precisa devolver. Como é que eu posso fazer isso, Camila? Você pode alfabetizar novamente, apresentar para ele lápis, apresentar folhas, para que ele possa voltar, para que ele possa relembrar o que ele já aprendeu. A gente não esquece, tá? Por algum trauma, ele fica adormecido, mas a gente pode acordar isso do paciente. E como é que eu posso fazer isso, né? Eu posso passar para ele todas essas informações novamente, tá certo? Para que ele não seja acometido de demência, para que ele fique perdido em espaço, em tempo, tá certo? São as nossas funções, atribuições que requer da pessoa, do cuidador, né? Que está dentro dessas ações de cuidado. Quais as tarefas da rotina do cuidador? Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde. Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada.
Ajudar nos cuidados de higiene e estimular na alimentação. Estimular e ajudar. Normalmente, essas pessoas idosas, elas tiveram rotinas muito corridas, né? Foram chefes de família, foram chefes de empresa, né? Foram mão de obra, foram chão de fábrica, trabalharam muito para sustentar sua família. Então, quando eles são impedidos de fazer essas rotinas habituais dele, rotinas que eles sempre fizeram, para eles é um susto muito grande, né? Eles não aceitam. Então a gente não pode tirar isso deles. O senhor está doente, vai ficar deitado aí no leito, porque eu vou cuidar do senhor, eu vou fazer tudo agora. Ele vai ficar mais adoecido. É aquele paciente que tinha dinheiro na carteira, que ele mesmo fazia uma compra, que ele comprava presente para os familiares, que alimentava bichinhos, que andava de cavalo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente chegar num lar para cuidar de uma pessoa, a gente tem que se informar, né? Se abastecer de tudo o que aquele idoso fazia e participava, para daí a gente começar a mapear o que a gente vai fazer para ele, além do que a profissão pede. A profissão diz o quê? Que a gente tem que cuidar da higiene, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar das medicações, né, via oral, o que está prescrito pelo médico. Mas fora isso, o que eu também tenho que ver? Eu tenho que ver toda essa questão, onde esse indivíduo está inserido e o que este indivíduo fazia antes, né? E aí proporcionar para ele, tá certo? Essa é a nossa, eu acredito que seja a nossa maior dificuldade, por conta de você ter que passar quase o dia todo ali cuidando e acaba tendo um pouquinho de tempo para estar proporcionando lazer para esse paciente, né? Mas a gente precisa sim ter esse compromisso, tá certo? E criar formas, pesquisar o que ele gosta e de forma que seja bom para todos, tanto para o familiar como para você como para o paciente, tá bom? Você não vai, eu pulava de paraquedas, eu quero pular de paraquedas mesmo estando assim. Não, o senhor já não pode mais fazer isso por conta da sua idade. Mas vamos ver vídeo, vamos dar uma olhada no YouTube, vamos dar uma olhada nas internet da vida, né? A gente pode estar fazendo isso? Pode, porque ele vai viajar. Ele faz uma viagem mental naquele momento que ele queira, né? Naquela, como é que eu posso dizer? Naquele desejo daquela hora, que ele está com vontade de relembrar uma situação que ele já viveu, tá bom? Quais as tarefas da rotina do cuidador? Ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como andar, tomar sol e exercícios físicos. Estimular atividades de lazer e ocupacionais, realizar mudanças de posição na cama e na cadeira e massagens de conforto. Viram aqui que eu falei sobre ocupação a esse idoso? O que ele pode fazer? Fraturou o fêmur, fez uma cirurgia, o que ele pode fazer? Ele pode desenhar, ele pode jogar xadrez, ele pode jogar dama, ele pode, deixa eu ver da nossa época aqui, fazer aquelas perguntas e respostas que eu não lembro mais o nome e que era da época deles. Você pode proporcionar, pode levar ele ao passado dele, a coisas boas que ele viveu, tá certo? Porque isso atinge diretamente e positivamente o estado dele naquele momento de saúde. Isso faz ele melhorar, tá certo? Na locomoção, eu vou segurar na mãozinha dele, vamos fazer uma caminhada. E faz uma caminhada na sacada do apartamento ou no quintal. E aí ele vê um passarinho, ele vê uma planta. E aí vai conversando com ele, vai perguntando sobre cores, sobre o que ele viveu, sobre o que ele gosta, sobre o que ela gosta. Ela gosta de tricô? Ela gosta de crochê? Por que não? Você vai lá, nome fictício, Dona Maria, me ensina a fazer crochê, ela vai ter o maior prazer, porque os nossos idosos, eles gostam de participar, eles gostam de estar, eles gostam de se fazer importante dentro da família. Vamos cortar um cheiro verde? Vamos, a faquinha sem pontinha, ela vai lá, só para simular que ela está ali, ativa novamente. Tem pessoas, familiares que às vezes tiram até, não, ele não vai ter mais esse dinheiro porque ele sai para gastar.
Mas ele pode ter guardado ali os R$ 10, os R$ 20, só para ela saber que ela tem, para se sentir ativa. Olha, minha filha, eu tenho R$ 20 guardado ali. Se precisar para comprar uma água, para comprar um cheiro verde, para comprar uma cebola. Dona Maria, tá certo. Se eu precisar, pode ter certeza que eu falo aí para a senhora, tá bom? É como se você devolvesse para ela a dignidade dela. Gente, isso se faz tão importante nos dias de hoje. E eu acho que nos dias de sempre, né? A gente nunca pode roubar a dignidade de alguém. Sempre, sempre dignificá-lo. E isso que eu falo, uma simples atitude daquela senhorinha ter uma bolsinha com as moedinhas, uma bolsinha com R$ 20, ela ir lá cortar na tabuazinha um cheiro verde, ela fazer um crochê, ela dá uma dica para você. Mas agora gostou dessa roupa que eu tô vestindo? Tá combinando? Ela, não, tá combinando não. Fosse você, eu colocaria uma blusa rosa. Vocês não têm noção do quanto vale. E fotos? Meu Deus, foto é tão importante ela ficar revendo o que ela viveu, revendo os netos, os bisnetos, os filhos. Aquilo faz bem para a memória, aquilo dá, como é que eu posso dizer? Para o estado de demência, né? Ele diminui, porque quando ela vivencia, ela ativa os neurônios dela, ela ativa a memória dela, e isso faz muito bem para ela. E isso também está dentro das nossas atribuições, tá certo? Mas muitas das vezes, por conta da nossa rotina corrida, de estar cuidando, de estar banhando, vendo só como é que eu posso falar para vocês, o trivial, a gente acaba que esquecendo isso, que é tão importante também. Tá certo? As mudanças de decúbito também, as posições na cama é muito importante por conta das feridas, né? Por pressão, as úlceras por pressão, as lesões por pressão. O paciente ele não pode ficar, paciente acamado, ele não pode ficar na mesma posição por muito tempo. Você tem que ficar movimentando esse paciente para que não haja esse tipo de ferimento, tá bom? Porque muitos pacientes evoluem até para óbito por conta desses ferimentos. E as massagens de conforto também diminuem o edema no paciente, né? Como é que proporciona conforto, ele consegue dormir melhor, ele consegue relaxar, né? Um paciente confortável, ele não se agita, ele não é estressado, ele vai te ajudar, né? Você pode fazer do seu paciente o seu melhor amigo e ele pode te ajudar muito. Isso você conversando com ele. Tudo que você for fazer para ele, você tem que falar. Dona Maria, vou fazer uma massagem na senhora, vou usar o óleo disso. Dona Maria, vamos desenhar. Dona Maria, vamos tomar remédio agora, é 2 comprimidinhos. Esse comprimido é para o seu coração e esse aqui é para o seu colesterol, tá certo? A gente não pode fazer nada com o paciente sem falar o que vai fazer, não. Imagina você tomar uma medicação sem saber para que você está tomando aquilo. Você tem que dizer, essa medicação é para isso, o senhor está fazendo isso, o senhor está tomando banho, eu estou fazendo a limpeza, eu estou fazendo uma massagem. Tudo que você for fazer no seu paciente, você tem que falar para ele, tá certo? Dando continuidade às tarefas de rotina do cuidador, tá? Administrar as medicações que eu falei para vocês agora, conforme a prescrição e orientação da equipe de saúde. Comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da pessoa cuidada. Tem que ficar muito atento se teve alguma alteração, se teve alguma anormalidade de um dia para o outro, tá? Outras situações que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade de vida e de recuperação da saúde dessa pessoa. Quando eu falo que a gente tem que comunicar à equipe de saúde sobre qualquer alteração, eu vou falar uma informação muito importante para vocês, que muitos profissionais conseguem esquecer de fazer, tá certo? Todo mundo que trabalha na enfermagem sabe que aquilo que é feito e não é registrado, não é feito. Então, o paciente também precisa das suas anotações, precisa de um caderninho chamado Anotações do Cuidador. Você pede à família um caderninho, se ele perguntar para quê? Eu disse porque eu quero anotar tudo que é feito com o paciente e o que vem acontecendo com ele. Se tem algum ferimento, se ele hoje comeu bem, se ele não comeu bem, se ele evacuou hoje, né? Ou se não evacuou, se ele se teve diurese, né? Se não teve diurese, urina, né? O cocô, se teve, se não teve, eu preciso estar informando isso ao familiar. E eu preciso fazer um parâmetro. Hoje ele teve, ontem não, e amanhã teve. Como é que tá? Como é que eu
tô acompanhando esse paciente, né? Às vezes a gente dá uma alimentação ao paciente, até a gente mesma está saudável, tá? E às vezes come alguma coisa que faz mal. Então eu preciso saber, eu preciso acompanhar. Para quê? Se eu veja, se eu detecte que aquela alimentação fez mal, eu não vou ofertar mais a ele, tá certo? Então é importante que você anote tudo, o que ele fez hoje, quais são as atividades que você proporcionou, até para você não repetir. Amanhã você vem, às vezes é um cuidador por turno, e aí amanhã você retorna e proporciona para ele o mesmo lazer e ele fica entediado. Então é importante que você faça acompanhamento de tudo, desde a limpeza, da higiene, do lazer, do exercício físico, tá certo? Das conversas, se ele lê, é um paciente que lê, que escreve, a gente pode ofertar caça-palavra, pedir à família, olha, compra caça-palavra para ele, eu vou ficar acompanhando ele, para que eu mantenha ativo as funções cognitivas dele. Me dê álbum fotográfico da família para me estar mostrando para ele, né? É importante, a gente tem sempre que estar procurando melhorias para esse paciente, tá certo? E passar para a equipe de saúde também, porque às vezes o paciente tem só uma patologia, mas com o passar do tempo ele vai adquirindo outra, né? E aí eu preciso estar fazendo esse acompanhamento dele. O cuidador e a pessoa cuidada. O ato de cuidar é complexo, o cuidador e a pessoa a ser cuidada podem apresentar sentimentos diversos e contraditórios, tais como raiva, culpa, medo, angústia, confusão, cansaço, estresse, tristeza, nervosismo, irritação, choro, medo da morte e da invalidez. Esses sentimentos podem aparecer juntos na mesma pessoa, o que é bastante normal nessa situação. Por isso, precisa ser compreendidos. Gente, você não tem noção o quanto é valiosa essa informação. Não podemos esquecer nunca que somos pessoas cuidando de pessoas. Somos falhos, imperfeitos, cada um tem a sua demanda, né? Ah, meu paciente hoje está tão irritado, mas como é que você está? Somos reflexo do outro. Se você está agitado, passa a agitação para o paciente. Se você está nervoso, passa nervosismo para o teu paciente. Então é bom que você seja sincero com você mesmo. Hoje eu posso cuidar? Ficticiamente falando da Dona Maria, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com problemas pessoais em casa que vão me afastar, né, das minhas funções, que eu não vou conseguir exercê-las com qualidade, com eficiência, com eficácia. Então eu vou preferir me resguardar e avisar com antecedência, olha, hoje eu não posso ir, porque eu posso comprometer o atendimento do meu paciente. Ser honesto, gente, não é feio não, pelo contrário, é bonito, é lindo. Eu prezo muito pela honestidade, porque isso implica diretamente na minha assistência com o paciente, tá certo? E até o meu paciente mesmo. Eu tenho que ver por que ele está agitado, o que é que eu tenho feito, o que é que a família tem feito, onde ele está inserido, qual é o medo dele, conversar com ele, detectar, olha, meu paciente precisa de atendimento psicológico. Eu vejo isso, eu vejo essa deficiência, eu vejo esse medo. Eu não posso cuidar dessa área, eu não tenho nível, não tenho graduação para essa área, mas eu identifico que ele precisa. Ele precisa de uma terapia, né? E você pode sinalizar para a família, né? Você vai ser o mediador, você é o mediador do paciente com a família, do paciente com a equipe médica, às vezes do paciente com ele mesmo. Nem ele sabe o que ele está sentindo, ele não consegue verbalizar e você já consegue entender o que ele fala até com o olhar, tá certo? E esse sentimento, ele aparece tanto de você para o paciente, você pode estar com medo, você pode ter medo de naquele dia não conseguir assistencializar ele com qualidade e ele observar isso e ele também ficar com medo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado naquela situação, daquele dia, como é que está aquela demanda daquele dia, tá certo? A gente tem que ficar atento de ambas as partes, do cuidador e de quem está sendo cuidado. O cuidador e a pessoa cuidada. O cuidador deve compreender que a pessoa cuidada tem reações e comportamentos que podem dificultar o cuidado prestado, como quando o cuidador vai alimentar a pessoa e essa se nega a comer ou não quer tomar banho. É importante que o cuidador reconheça as dificuldades em prestar o cuidado.
Gente, é tão importante você reconhecer isso, porque quando tu reconhece, tu consegue procurar uma melhor forma de assistencializar esse paciente. Ora, se o paciente toda a vida se alimentou por conta própria, ele vai querer que alguém pegue uma colher e coloque na sua boca? Não vai querer, nós não queremos. Imagina ele, o pessoal que foi criado em outra geração, que foram pessoas altamente independentes, né, que trabalharam cedo para criar a sua família, para criar seus irmãos. Quantas histórias eu já ouvi em centro cirúrgico de pessoas idosas que vão passar por procedimento cirúrgico, não querem nem ser... um banho dentro de um centro cirúrgico ele é diferente, ele é mais criterioso, o paciente não pode ter nenhuma contaminação porque ele vai ser cortado, né? Vai ser feito um sítio cirúrgico nele. Então, gente, é muito complexo. Ele não permite que tire a roupa, ele não quer que veja a sua, né, a sua intimidade. E aí você tem que conversar com ela, olha, é preciso, é necessário, eu tô aqui para te ajudar. Quer tentar comer com a colher sozinho? Vamos tentar. E aí ela vai tentando, você vai usando ferramentas. Hoje já tem no mercado como se fosse, lembra, como se fosse uma atadura, como se fosse um imobilizador de mão. E aí ela tem uma hastezinha que segura a colher. E aí você coloca na mão do paciente, conecta a colher e ela consegue levar até a boca. Porque se no meio desse processo ela soltar, ela abrir a mão, a colher está presa, né, nessa ferramentazinha, ela não solta a colher e ela pode levar até a boca. Então tem várias ferramentas e aí você faz a busca dessa ferramenta e aí passa para o familiar e fala, olha, tem condições, né, dependendo da situação financeira da família, tem condição? Se não tiver, a gente cria, a gente inventa, vamos ver se eu consigo amarrar uma atadura aqui para conectar a colher na mãozinha dela para ela tentar comer só. Vou cortar a verdurinha dela, a saladinha de fruta, para que ela só fure com o garfinho, né, sem pontas que possam machucar ela, para que ela possa se alimentar, para que ela se sinta produtiva. Né? Eu quero dignificar todas as horas do dia dela, a hora da refeição, a hora do banho. Vou banhar ela. Dona Maria, passa a mão fictícia novamente, passa a mão no cabelo, né? Olha como seu cabelo está hidratado. Você tem que conectar ela à realidade dela. Você tem que trazer ela, não é anular ela, pelo contrário, é trazê-la. Um paciente que tenha o seu entendimento, ele vai te ajudar muito mais. É um paciente que gosta de música, pois vamos fazer musicoterapia com ele, vamos colocar uma música ambiente. Qual é a música que o senhor gosta? Eu gosto de música sacra, eu gosto de forró, eu gosto de rock. Coloca baixinho, porque isso vai tornar ele a realidade dele agora. Vivências que ele teve no passado, a gente acaba resgatando para esse momento agora, né? E afastando a demência, e afastando aquela tristeza, aquela depressão, né? A depressão, ela não atinge só os novos não, tá? Ela atinge também a melhor idade, né? Eles se acham, na maioria das vezes, quando a gente vai conversar com eles dizem que são peso para a família. Poxa, eu já ajudei tanto minha família, eu já fui tão ativo e hoje eu estou assim inválido, hoje eu estou sem poder fazer nada pelos meus, mas não sabe ele que tudo há um tempo na vida, né? Há tempo de fazer, há tempo de receber, há tempo de plantar e há tempo de colher. E como ele fez e hoje tem que alguém fazer por ele, nós como profissionais e a família, tá certo? E aí a gente tem que se ater ao comportamento, às reações, o incômodo que ele tenha, né? Tanto do banho, como da alimentação, como do falar, né? Às vezes ele não quer falar com você porque não é um bom dia para ele, né? Ele está mal-humorado por conta daquela situação. E aí você pode falar, passar para ele palavras de amor, dependendo da religião dele, você fala dentro da religião dele, né? Olha, assim, a sua religião diz isso, você não acredita nisso, né? Você ajudá-lo sempre. A gente tem que ter essa visão ampla, tá? Do nosso paciente como um todo. Tanto ele adoecido na patologia, nos cuidados clínicos que a gente faz, né? Com a medicação, com feridas, né? Com a mudança de decúbito, como também a parte física e espiritual. A gente precisa se preocupar com isso.
Imagina, eu vou dar uma cena aqui para vocês, não é uma cena muito boa, tá bom? Imagina você chegar para um plantão, né? Um expediente. E aí tu encontrar aquele senhorzinho que você vem cuidando há tempo, numa cena de suicídio, né? Imagina o quanto é forte isso. E você saber que você poderia ter modificado, né? Ter resgatado ele. Como é que eu posso dizer? Ah, professor, mas isso é de minha responsabilidade, Camila? Isso também, porque a gente não está lá cuidando dele, a gente tem que estar atento a todo o cenário, como ele está, o que estão proporcionando para ele, como é que está as funções dele, o que preocupa ele. A gente tem que estar preocupado com tudo isso. E você pode resgatar ele numa atividade de lazer, numa atividade de esporte, num alongamento, numa musicoterapia, numa aquarela, pintura, uns quadrinhos para ele pintar. Quando ele pinta algo, ele está pintando algo que ele está pensando, que ele está vendo. A gente consegue fazer várias leituras. Gente, o corpo fala. Antes da gente falar, verbalizar com a boca, o nosso corpo ele fala. Ele fala de forma triste, de forma preocupada, a forma de andar, a forma que você está engajado, que você está comprometido, ou que você já não investe mais na sua vida. Você consegue perceber isso? E isso não só na nossa vida de cuidador, não, na nossa vida mesmo pessoal, com um amigo, com um parente, com uma relação que a gente tenha. A gente precisa estar com os olhos abertos, né? Com os olhos, como é que eu posso te dizer? Atentos. A gente precisa estar atento. É o grande mal do momento, né? A depressão, a gente sabe disso. E a gente tem batido muito nisso, porque no cuidar que a gente consegue fazer esse resgate, né? Na maioria das vezes, um familiar que tem um paciente desse em casa e que ele não consegue cuidar, que ele não tem essa destreza, que ele não tem essa afinidade, ou que a rotina dele é muito corrida, que ele não consegue assistencializar esse paciente dessa forma, ele acaba que vendo a necessidade de encontrar um profissional que fique ali com ele mais tempo, que consiga detectar essas necessidades e que consiga interferir de forma positiva, tá? O cuidador e a família. A doença ou a limitação física em uma pessoa provoca mudanças na vida dos membros da família, que tem que fazer alterações nas funções ou no papel de cada um dentro da família, tais como a filha, olha as situações que podem ocorrer. A filha que passa a cuidar da mãe, a esposa que além de todas as tarefas agora cuida do marido acamado, o marido que tem que assumir as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos porque a esposa se encontra temporariamente incapacitada. Olha as situações que a gente pode acabar aqui vendo na nossa rotina, no nosso trabalho. A pessoa até então tinha um tipo de rotina, trabalhava, estudava, seguia o fluxo normalmente, de repente acabou acontecendo um sinistro, uma doença, uma patologia, um trauma veicular ou uma queda da própria altura, bateu a cabeça no chão, perdeu as funções cognitivas e de repente, de um dia para a noite aconteceu isso e acabou que modificando tudo, toda a rotina dele e como dos familiares. Olha onde é que você vai chegar. E aí você precisa ser como um treinador de futebol. O futebol ele acontece com todos os jogadores lá em campo, o atacante, o zagueiro, o que fica segurando a bola, que agora me fugiu até o nome, o goleiro. Mas de fora tem o técnico, que ele fica vendo a melhor jogada. Então, quando tu chegar, tu vai fazer essa função. Tá lá a mãe tentando fazer um gol, tá lá o pai tentando aparar a bola, aí tu chega, opa, tô vendo a necessidade disso, tô vendo a necessidade daquilo e chama a família, olha, eu chegando agora, vendo de fora, eu vejo a necessidade disso, eu vejo que a gente pode interferir nisso, acredito que vai ficar melhor e eu consigo ajudar todos e o paciente. E aí, né, acabam que acatando, né, aquilo dentro da realidade dele financeira, né, e das outras realidades, e você acaba fazendo uma melhor assistência, tá? Um exemplo, esse paciente é muito agitado, vamos fazer musicoterapia nele, qual é a música que ele gostava, que ele gosta?
Aí a filha vai dizer, ele gosta muito de rock and roll, ele gosta dos Guns N' Roses, ele está na moda, né? Não sei como é que tá. E aí, vamos trazer? Pode trazer. E aí ele já vai ficando mais calmo, ele vai se familiarizando, ele vai ficando mais confortável. Vocês conseguem entender o que eu estou tentando passar para vocês? A importância de vocês terem a visão ampliada, se empoderando da profissão de vocês, né, da ação do cuidado de vocês. Tá vendo a importância? O cuidador e a família, continuando. Por isso é importante que a família, o cuidador e a equipe de saúde conversem e planejem ações de cuidado domiciliar, com a finalidade de evitar estresse, o cansaço e permitir que o cuidador tenha tempo de se autocuidar. É importante que haja a participação de outras pessoas para a realização do cuidado. Quando eu falo de outras pessoas, eu falo da unidade de saúde. Na unidade de saúde vai o agente de saúde, o agente comunitário, vai a enfermeira, se a equipe for completa da unidade, vai um terapeuta ocupacional, vai um fonoaudiólogo, essa paciente não consegue falar porque teve um AVC, perdeu a fala, e o fonoaudiólogo vai também, faz a sua interferência, né? A sua interferência positiva, e aí essa paciente começa a melhorar na fala, e ela começa a verbalizar, a passar o que está sentindo, isso ajuda. Tem hora que ela quer água, mas ela não consegue pedir, ela não consegue se comunicar. Olha como é importante a intervenção de toda uma equipe multidisciplinar. Eu não consigo fazer massagem de conforto, ela sente muita dor, eu não consigo dobrar a perna dela. Vamos chamar o fisioterapeuta? Ok, na unidade tem, vamos chamar. O fisioterapeuta começa a fazer a sua assistência a esse paciente, se vê melhora, você consegue fazer as mudanças, esse paciente não sente tanta dor. Vocês conseguem captar a importância de uma equipe multidisciplinar, dessa comunicação ampla, desse conhecimento de todas as áreas, do que a gente pode beneficiar o paciente, tá certo? Vocês conseguem identificar essa viabilidade, né, de chamar outros profissionais para que aquilo reflita positivamente no teu cuidado. Porque se ela consegue falar melhor, eu consigo entender melhor e consigo prestar uma assistência melhor para ela. Tá certo? Cuidar e promover a independência. Muito importante. Os cuidadores lutam, geralmente com muitas dificuldades, para poder ajudar as pessoas idosas nas atividades da vida diária, como caminhar, como banhar-se, vestir-se e comer, e ao mesmo tempo realizar as tarefas domésticas, considerando que as tarefas de cuidar aumentam na medida em que piora o estado de saúde da pessoa cuidada. Ora, se a paciente andava, hoje não anda mais, para mim ficou mais limitado. É uma paciente pesada, é uma paciente que quando adoeceu tinha uma pesagem tanto, e hoje pelo fato de estar acamada, estar com sobrepeso, né? E aí eu não consigo estar posicionando essa paciente de hora em hora, de tempo em tempo, como correto, como solicita na literatura. Por quê? Por conta do sobrepeso. E aí é um trabalho, gente, é um trabalho bem complexo, bem dificultoso, mas é muito prazeroso. Olha, você vê a melhora de um paciente, você vê no olho do paciente a felicidade dele te ver ao chegar no teu dia de trabalho, vocês não têm noção. E aquele paciente, quando você vai embora, que ele não quer que você vá, você acaba se tornando uma pessoa da própria família, né? E isso é resultado do teu bom trabalho, do teu bom desempenho, das tuas horas de estudo, tá? O que faz a diferença de um profissional para o outro é o estudar. Professora, Camila, mas a minha rotina é muito corrida, eu não consigo parar para ler. Gente, 30 minutos. 30 minutos, se você dedicar todo dia 30 minutos para ler algo novo, a patologia da minha paciente é Alzheimer. Vou ler sobre Alzheimer, vou ver o que é que eu posso intervir, vou ver quais interferências que eu posso fazer, vou ver o que é que eu posso fazer por ela, né? Pronto, faça isso. É muito importante. E isso é o que difere de um profissional para o outro, tá? E quando você tem um entendimento, quando você tem conhecimento, você consegue assistencializar, consegue fazer uma assistência de qualidade. Pode ter certeza, tá? Cuidados com a saúde. Olha aqui as importâncias. A hidratação de suma importância.
o que mais acomete os nossos idosos é a desidratação, né? Os pacientes que têm diabetes, eles ficam com a pele ressecada, fica mais propensa para feridas, né? Porque solta, descama, né? E aí a pele fica lesionada, acaba ocorrendo ferimentos. Então eu preciso estar hidratando o meu paciente. Lavar as mãos, tanto a minha que estou prestando assistência a ele, quanto a dele, porque eles têm pacientes que ele volta à idade infantil, né? Pegam nas partes, querem pegar na boca, querem pegar nos olhos e acabam que contaminando. Então a gente precisa estar lavando as mãos deles e da gente também, tá? Quando for ofertar a medicação, quando for ofertar água, quando for fazer higiene, quando for fazer a oferta do alimento. Outra coisa, me perguntam muito, Camila, eu posso fazer o alimento do meu paciente? Você pode fazer alimentos, como é que eu posso falar? Curtos, alimentos que não demandem tempo. Exemplo, você vai para a cozinha fazer um baião, fazer um peixe assado, você vai demorar tempo lá na cozinha e o paciente fica lá sozinho no quarto. Se acontecer algo, quem vai ser culpado vai ser você, porque você está ali unicamente, exclusivamente para cuidar do idoso. Ah, mas a sobrinha saiu e deixou a frutinha na geladeira. Eu posso cortar uma fruta? Alimento sem grande tempo de produção, você pode cortar uma bananinha, até porque essas frutinhas você não vai deixar lá cortado e exposto na geladeira, porque vai perder seus nutrientes. Você pode lá cortar uma bananinha, colocar uma aveia, um melzinho e pode ofertar para ela. Alimentos que não pedem um grande tempo de manuseio para fazer esse alimento, tá certo? Posso lavar roupa? Não está dentro das suas funções, tá certo? Você está ali para quê? Unicamente, exclusivamente cuidar do idoso. Banhar, limpar, fazer higiene, ofertar comida, ofertar medicamento, lavar roupa, não. Ah, mas ela tem uma fraldinha que ela gosta muito e ela babou. Vai cair minha mão e ir lá na pia lavar a fraldinha que ela tanto gosta, que ela tem um apego? Não, não vai. Você pode ir lá lavar rapidinho, estender. Aquilo ali é até um ato de amor para ela, porque ela gosta. Gente, se vocês souberem a quantidade de pacientes que tem esses paninhos, que só dormem com fralda, vão fazer a cirurgia, eles querem levar a fraldinha, a naninha deles. Então você vai tirar, isso está introduzido, está, como é que eu posso dizer, dentro do conforto dele. Ele gosta, ele se sente seguro com aquela fraldinha, ele gosta do cheirinho, então ele só fica calmo com ela. Não vai cair minha mão e eu lavar a fraldinha, estender e pegar outra para ele usar, não. De jeito nenhum. Ou só tem uma, eu vou lavar bem rapidinho. Maria, lavei, já eu trago, tá certo? É um ato de amor. E vocês têm que separar essas coisas, essas ações, tá certo? Para que não fique confuso para você e para a família, tá certo? Os exercícios físicos. Isso aqui a gente pode até fazer uma dancinha. Ah, mas ela não gosta de andar, ela não gosta de caminhar, ela não gosta de nada, mas ela gosta de dançar. Então, bora dançar. Veja lá, faz uma pesquisa de uma dancinha bem curtinha, que eu tenho até umas em mente, mas depois eu falo. E aí você faz com o seu idoso, tá certo? Descansar o corpo. Gente, o soninho da tarde, depois do almoço, o cochilozinho depois das 9 horas do lanche é fundamental para eles. Eles acordam bem-humorados, né? Eles ficam mais dispostos. Acordou, bora tomar um banho, bora brincar, bora se divertir. E cuidar desse descanso dele, porque nesse descanso do corpo tem também o descanso da mente, tá certo? A paciente ou o paciente, ele não consegue mais armazenar as informações que ele teve ao decorrer do dia, como quando ele era novo. Nem a gente, se você trabalha um plantão de 24 horas, de 12, de 36, for um plantão puxado que você não dormiu à noite, quando você chega em casa, que você não tentar repousar, você não consegue armazenar as informações. Você fica cansada, fica com dor de cabeça, com cefaleia, não consegue dormir direito, não consegue comer direito. O corpo sente, ou você emagrece, ou você engorda. E a gente precisa muito desse descanso, porque é no descanso do corpo que a gente descansa a mente, tá? A alimentação saudável, muito importante. Frutinhas, os iogurtes, as castanhas, né? As sementes.
A alimentação que eles gostam normalmente é cuscuz, eles gostam da tapioquinha deles, alimentos saudáveis, né? Que a gente possa proporcionar para ele uma melhor qualidade de vida, tá certo? E respeitar, porque muitos deles vão pedir o toicinho, assim, olha, uma vez por semana, viu? E aí não vai tirando dele, porque é rotina dele, é costume dele. Você não pode... Olha, gente, é muito difícil você chegar para um paciente que tem diabetes, o senhor não pode mais comer doce, zerou. Não é assim. Olha, tente reduzir o seu doce. O senhor comia tanto de doce, vamos dar uma diminuída. Eu sei que é muito difícil, você concorda com ele, olha, é muito difícil. É muito bom um doce de leite, é muito bom, mas vamos diminuir. Comer um pote, vamos comer uma colherzinha hoje, uma colherzinha amanhã. O senhor lembrar que o pote, tanto a colher como tudo que tem dentro do pote é o mesmo sabor. Não precisa comer o pote todo para saber o sabor, que se é o mesmo. A mesma colherzinha que você está comendo é o mesmo sabor do pote, de tudo que está lá dentro do pote. Então vamos, como é que a gente pode dizer? Vamos dividir. Aí come hoje, passa aqui uma semana, come de novo, que aí o senhor vai durar mais e vai comer mais doce. E aí você vai negociando com ele, vai deixando ele tomar posse dessas escolhas, né? Você não pode dizer, eu que mando aqui. Não, o paciente é ele, é difícil, é para ele, você está ali para auxiliar, né? Mas aí você pode estar proporcionando isso. Como é que eu posso até dizer para vocês? Negociando mesmo, você pode estar fazendo essa negociação, barganhando dele. Pronto, você faz uma barganha com ele. Pode ser uma colherzinha, mas vamos fazer uma caminhadinha. Se você fizer uma caminhadinha, nós dois juntos, aí você vai ganhar uma colherzinha e meia. E aí vai barganhando, vai ativando todo o cognitivo dele, vai fazendo ele raciocinar, ele pensar. E vocês vão ver qualidade de vida nesse paciente, tá bom? Controlar o estresse. Gente, tem dia que até a gente acorda de mau humor, que está com todas as funções preservadas, está andando, está comendo, está falando. A gente fica chateado, fica estressado por alguma frustração, alguma coisa. Imagina eles que estão ali, né, 3, 4, 5 anos, 6 anos, que tiveram uma alteração rápida na rotina deles, né? Então a gente também tem que ter um controle, tem que ajudar a controlar esse estresse. Com o quê? Com atividades. Vamos assistir um filme? Escolha o filme que o senhor quer assistir hoje. Ele vai, tem esse. Vamos assistir esse. Você pode comer pipoquinha? Vamos fazer pipoquinha? Vamos sentar para assistir filme? Ou então vamos escutar música? Vamos para a praia hoje? Pergunta o familiar se pode. Posso ir com ele? O senhor me proporciona como levar? A logística? E vai. Você está ali para cuidar dele, para proporcionar uma melhor qualidade de vida, né? Para proporcionar conforto. E aí você tem que sempre se ater a isso e ter responsabilidade sobre isso, tá certo? E a respiração. Sempre que você puder chamar ele no cantinho, pedir para ele fazer um alongamento, para ele respirar bem. É muito importante a função do respirar, tá certo? Eles às vezes, muitas das vezes, respiram errado por conta da ansiedade. Estão ali há muito tempo deitado, num quarto escuro, ansiosos. E o que vai vir amanhã? E o que vai acontecer amanhã? Vou piorar? Vou melhorar? Vou morrer? Né? Aí você tira ele de lá, bora dar uma caminhadinha, bora se alongar, bora respirar um ar de qualidade. Não respirar um ar de um quarto fechado. Vamos respirar o ar lá da sacada, vamos lá pro quintal ver os passarinhos. Vamos respirar melhor, né? Isso também são cuidados que a gente tem que ter, tá certo? São os cuidados que refletem diretamente e positivamente na saúde do nosso paciente. Falando de hidratação, a água. A água regula a temperatura corporal no transporte de nutrientes e oxigênio para as células, além de auxiliar na renovação celular, lubrifica as vias aéreas, evitando alergias e infecções. Olha a importância da gente estar hidratando o nosso paciente. A água hidrata tanto os órgãos como toda a pele. A pele é o nosso maior órgão, né? Na verdade, e evita muitas alergias nas vias aéreas, né? A importância da gente estar ofertando água. Camila, mas isso interfere? Se eu não ficar ofertando água, eu vejo isso no meu paciente? Vê sim. Vê no déficit urinário, né? Ele fez quanto de xixi ontem? Lembra que eu falei das anotações, que é importante? Quanto foi que ele fez de xixi ontem?
Fez tanto. Quanto foi que ele fez xixi hoje? Fez tanto, né? Quanto de diurese ontem? Quanto de diurese hoje? Você faz um controle para saber. Por exemplo, são 2 profissionais. No meu, quando eu estou com ela, a diurese dela é em maior quantidade. Quando é outra pessoa, é a urina com menos quantidade. Por conta de quê? Por conta da ofertar, o ofertar água. Às vezes eles nem pedem, tá certo? E você tem que ficar lembrando, vamos tomar água, lavar as mãos. A higiene das mãos é imprescindível para o cuidador, principalmente antes de preparar alimentos ou auxiliar na alimentação. Ao administrar medicamentos ou qualquer atividade que exija contato com seu paciente. Vai fazer uma limpeza, vai passar um creme na pele desse paciente, um hidratante, vai oferecer uma fruta, um sorvete, vai banhar ele. Até para banhar a gente precisa. Está fazendo alguma atividade que esteja com a mão contaminada e vai lá fazer a assistência da paciente sem lavar a mão, não pode, eu posso levar uma contaminação para essa paciente, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com as lavagens das mãos, tanto nossa quanto do paciente. Exercícios físicos. Exercícios físicos são fundamentais para que o organismo tenha ritmo e peso saudáveis, evitando assim doenças como hipertensão arterial, diabetes e obesidade. E também assim, auxiliam no combate à depressão e baixa autoestima. Gente, vocês não sabem a importância do exercício físico para uma velhice com qualidade, né? A gente escolhe como quer envelhecer. E a partir do momento que a gente traz para a nossa rotina exercícios físicos, a gente vê resultados positivos, tanto na autoestima, porque quando você está bem, né, fisicamente, mentalmente e com a saúde, você se vê melhor, né, você vive melhor. E aí é importante a gente focar nisso. E nos nossos idosos também, porque muitos deles tinham uma rotina bem corrida, uma rotina bem acelerada e de repente teve que desacelerar. E foi brusco. E eles sentem, o corpo sente, eles perdem a musculatura, né? Criam tecido adiposo, perdem massa muscular, né? A própria idade faz isso, né? Faz você perder essa massa muscular. Então é importante a gente ativar, a gente mantê-los bem, né? Para a gente assistencializar melhor e para que eles vivam melhor. A gente, né? Com os exercícios físicos, a gente oferta uma melhor qualidade de vida para eles. Descanso do corpo. Nosso corpo sente e demonstra cansaço por isso. É necessário descansá-lo. A maioria das pessoas necessita de 7 a 8 horas de sono. Isso é necessário para manter a concentração e evitar o estresse. Eu falei para vocês que a gente não consegue armazenar as informações recebidas durante o dia se a gente não conseguir ter uma boa noite de sono, se a gente não conseguir descansar de forma correta. Eu vou fazer uma cena para que vocês entendam. É como se a gente tivesse recebido vários documentos e aí a gente tem que colocar tudo nas gavetas. E aí a gente faz isso na nossa hora de sono. A gente consegue organizar e guardar todas nas gavetas direitinho, todas organizadas. Quando você não consegue fazer esse sono, não consegue dormir a quantidade correta, o cérebro tem que guardar bem rápido esses documentos. Às vezes não dá tempo guardar, ficam documentos espalhados e fica as gavetas estufadas e aí você fica cansada, né? E acaba não guardando as informações de forma correta. Por isso é importante o descanso para o corpo e para a mente, tá? Para os nossos idosos também. Ainda mais, porque eles já estão cansados, eles já têm muita informação, o HD deles já está completo. E aí eles precisam de ter esse descansozinho para estar arquivando, para estar reconhecendo, para estar codificando, para não ficarem cansados, né? E adoecerem, tá certo? Alimentação saudável. A alimentação tem um papel fundamental para a nossa saúde, pois através dos alimentos é que nutrimos as nossas células. Existe um livro que fala que toda patologia ele inicia no nosso sistema digestório. A gente escolhe como quer envelhecer, a gente escolhe o nosso estilo de vida a partir da nossa alimentação.
Ora, se eu me alimento bem, né, eu vou viver melhor. Se eu me alimento ruim, não vou viver bem. Vou viver com gases, vou viver com enxaqueca, vou viver com mal-estar. Por conta de quê? Das alimentações escolhidas por mim, tá certo? Então, isso a gente tem que fazer a escolha pra gente de uma alimentação saudável e mais ainda para os nossos pacientes, que já são idosos, que já tem o sistema digestório já cansadinho, já tem o sistema digestório já é um idoso, já passou por várias situações, muitos deles já fizeram procedimento cirúrgico, então eles precisam ter esse cuidado, né, com o que comer. A digestão é diferente, a digestão de um idoso é muito diferente de uma digestão de um adulto, de uma digestão de um bebê, é diferente, então a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Sem tirar como é que eu posso dizer? A escolha dele. Ah, mas eu gosto disso. Não, você vai comer isso. Não, isso aqui é bom para o senhor. Outro dia a gente come isso não é tão bom não, mas o senhor já está acostumado a comer, tudo bem. Mas você sempre barganha com ele. Vamos fazer assim, vamos comer isso aí só uma vez por semana, porque não é saudável. Mas tem o dia do lixo, tem o dia da bagunça, tem o dia da brincadeira, a gente tira um dia. Mas o senhor tem que comer com mais frequência alimentos saudáveis, tá certo? E aí vai negociando com ele, vai conversando com ele para que ele ative a forma de pensar dele, o cognitivo, tá certo? Para que ele entenda por que ele precisa se alimentar de forma saudável, tá certo? Dicas para uma boa alimentação: fazer 5 refeições por dia, não ficar muito tempo sem alimentar, né? De 3 em 3 horas é o que a literatura solicita. Inclua frutas e verduras na sua alimentação. Priorize consumos de peixe e carnes brancas por conta da digestão, que é uma digestão mais rápida, mais fácil. A digestão da carne vermelha ela é mais prolongada, né? É uma digestão mais, como é que eu posso dizer, mais demorada. E aí eu preciso que esse paciente ele faça uma digestão rápida, para que ele consiga dormir bem, confortável, para que ele não tenha refluxo, para que ele não tenha náusea, né? Porque isso estressa o paciente também, tá certo? Priorize o consumo, aliás, reduza a quantidade de sal na alimentação, ainda mais pacientes que têm hipertensão, ele não pode fazer um consumo alto de sal, então a gente faz uma redução, tanto para ele como para nós, tá certo? A gente tem que fazer escolhas saudáveis e sempre lembrar disso. Quando a gente trabalha com a saúde do outro, a gente acaba que virando exemplo. Então, se você chega lá, tem que comer pouco sal, mas chega com um pacote de xilito, né? Você não está sendo exemplo. Ah, mas eu não vou poder comer? Pode, você não vai poder comer na presença do paciente, porque ele vai ficar com vontade. Mas porque você vai estar dizendo, olha, reduza o sal, enquanto que você não está reduzindo. É tipo fumar. Ah, não fume, seu fulano. Aí ele te pega fumando lá nos corredores. O que foi que você acabou dizendo para ele? Você acaba que sendo referência para ele. E dessa forma você vai ser uma má referência. Então, você, da mesma forma que você diz para ele não fazer, você dá exemplo para ele. Na redução de sal e de outros danos, tá certo? Comer sem pressa. Diga para ela, para sua paciente, para ela comer devagar, para ela mastigar, para ela degustar o alimento, para ela quebrar esse alimento na boca, né? Para que ele vá para o sistema digestório já todo quebrado, as moléculas, e para que o sistema digestório faça a captação, né? Dos nutrientes, das proteínas de forma correta. Faça lanche à base de iogurte, barrinhas de cereal, as castanhas que eu falei, as bolachas integrais e gelatina, que é muito bom. Com o tempo a gente acaba que perdendo o colágeno, né? A mulher, ela começa a perder a partir do dia que ela menstrua, do primeiro dia de menstruação dela. Então ela perde mais rápido. Então a gente faz uma reposição com gelatina, né? Com geleias. É muito importante a gente fazer a introdução alimentar desse tipo de alimento com o paciente, tá bom? Respiração. A respiração pode ser uma boa forma de combater os desgastes mentais e físicos, inclusive a insônia. Aumentando a sensação de bem-estar. Estimule seu paciente a fazer exercícios de relaxamento para aprender a respirar de forma correta. A importância da respiração, ela já foi debatida por muitos profissionais, né?
Normalmente as pessoas elas não respiram de forma correta, principalmente na velhice, né? Ela não respira até o diafragma, ela faz a respiração incompleta, ela para no meio do caminho. Então a gente precisa fazer a estimulação, porque quando a gente estimula, a gente traz relaxamento e principalmente conforto na hora do sono. Tem vários idosos que têm apneia do sono, não fazem respiração correta durante o dia, consequentemente não vão fazer corretamente durante a noite e sofrem por apneia do sono, né? E o que é que pode acometer? Até evoluir a óbito. Ele para de respirar e sem respirar você não consegue viver. Você tem que fazer a sua respiração correta. Quando eu pratico a respiração correta com o meu paciente, eu vejo bons resultados, principalmente no relaxamento e na hora do sono, tá? A gente tem que priorizar. Uma horinha lá com o teu paciente, vamos respirar, vamos sentar aqui e respirar de forma correta, dá resultado sim, tá? Cuidados com a administração de medicamentos. O uso de medicamentos faz parte da maioria dos pacientes que precisam de cuidados especiais. Alguns pacientes tomam em média de 3 a 4 tipos de comprimidos por dia, de medicamentos por dia. Por isso é de suma importância o cuidador entender para que serve cada medicamento, pois o uso incorreto pode acarretar efeitos graves. Normalmente os pacientes tomam, não sabem por que estão tomando aquele medicamento, às vezes por algum momento de descuido e eles estão deprimidos e acabam tomando vários para cometer suicídio. A gente tem que ter muito cuidado. Não colocar de forma aparente, tá? Explicar para eles para que serve cada medicamento e nós mesmos, ao manusear, para eles explicar. Essa medicação é para isso, essa medicação é para aquilo, dar no horário específico que está prescrito pelo médico, tá certo? Não extrapolando, não passando do horário, nem antecipando. Ah, mas eu quero me deitar, eu quero terminar a minha assistência, eu vou dar logo essa medicação para me ficar livre. Não pode. Toda medicação, ela tem a sua prescrição a ser cumprida, né? Ela tem o seu horário a ser cumprido, então a gente tem que se ater a essas informações, tá certo? Cuidados com a administração de medicamentos, continuando. Os medicamentos são receitados pelo médico em doses distintas, de acordo com a idade, peso e sintomas apresentados. O cuidador ou familiar jamais poderá modificar a dosagem sem permissão do médico. Nunca, jamais vou poder alterar porque eu acho que dessa forma é melhor. Turminha, para essas medicações serem prescritas, elas sofrem estudos, elas sofrem experiências, elas sofrem testes. Então, elas estão prescritas daquela forma porque ela tem que ser cumprida daquela forma. Eu não posso alterar porque eu quero, porque como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Para mim vai ser melhor, é conveniente para mim. Não pode, ela tem que seguir a forma que está prescrita pelo médico ou pela equipe médica, tá? Os tipos de medicamento. Os medicamentos apresentam-se de duas formas, líquida e sólida. Medicamentos líquidos, solução, suspensão, xaropes e aerosol. Cada um vai ter o seu tipo de administração. O aerosol é para inalar, né? Os xaropes são via oral, suspensão via oral, solução tópico, né? Que você passa na pele do paciente, pode ser um sabonete, pode ser um creme, para combater alguma dermatite, né? E você tem sempre que ler para ver realmente para que serve aquela medicação, tá certo? E os medicamentos sólidos, comprimidos, cápsulas e drágia. Esses são via oral, você também tem que se ater. Qual horário vai ser dado, com que eu posso dar. Tem medicamentos que não podem ser ofertados com suco cítrico ou com suco, tem uns que já podem. Ah, eu posso ofertar um ferro com vitamina C? Posso, porque um vai ajudar na absorção do outro e na captação. Então é indicado que você oferte um sulfato ferroso com suco de laranja e antes da refeição, tá certo? Porque aí ele vai tomar essa medicação próximo ao almoço, ele não vai sentir dor no estômago, né? Porque é uma medicação forte, ele não vai sentir desconforto, não vai sentir dor, né? Ele vai se alimentar e vai estar com o sistema digestório protegido. Já tem pacientes que tomam protetor gástrico de manhã,
Se é um protetor gástrico, o que é que eu entendo? Eu entendo que ele vai proteger o sistema digestório desse meu paciente. E aí eu preciso ofertar a ele antes de medicações e antes de alimentação, porque eu tenho que proteger, envolver o sistema digestório dele de alimentação e de medicação, tá certo? Com certeza ele deve ter alguma patologia no sistema digestório dele, tá certo? Planejamento com a medicação. O planejamento diário serve para organizar o dia e a rotina de medicamentos do paciente e facilitar a sua administração, tanto para o cuidador como para os familiares. O cuidador deve anotar o nome e o horário da medicação para que não haja esquecimento. Tá vendo a importância? Mas tem um quadro na casa do meu paciente, pois eu vou anotar lá. Horário do protetor gástrico, horário de uma vitamina, horário de um medicamento diurético, horário de um medicamento para coração. Eu tenho que anotar tudo para que eu não me perca. A maioria desses pacientes idosos, eles tomam várias medicações, então a gente precisa fazer um mapeamento e controle, tá certo? E mais, ver como é que está o vencimento, ver como é que está a situação da medicação. Essa medicação tá feia, mas eu vou aplicar mesmo que tá aqui, eu vou dar mesmo assim, porque já tá aqui, a família deve ter visto. Não, a família pode não ter visto, mas você não viu? Detectou? Não, tá rasgada, tá extraviada, vou mostrar para o familiar. Olha, essa medicação para mim, ao meu ver, tá extraviada. O que a gente faz? Aí você deixa a família tomar a posição, mas você não pode fazer a entrega dessa medicação para o teu paciente sabendo que ela está extraviada. Lembra que eu disse? Aquilo que eles não quer para si, não dá para o outro. Isso independente na sua vida pessoal, na sua vida profissional. É importante, tá certo? Vou deixar para vocês, tá? Uma pesquisa sobre medicamentos. Para quando vocês forem atuar, não é nem pesquisa, é uma dica. Para quando vocês forem atuar, não ficarem perdidos sobre o assunto de medicamentos. Então, use um tempinho de vocês para estarem pesquisando o tipo de medicamento, o que é drag, o que é solução, o que é xarope, o que é comprimido, o que é aerosol. Vocês fazerem um resumo para vocês mesmos, tá certo? Finalizando o nosso primeiro módulo de curso, vejo vocês no próximo módulo, tá bom? Sucesso, estudem, viu? Porque isso é que difere um profissional do outro, como eu disse anteriormente. É estudar, é ler, tá certo? E boa sorte para todos. Sucesso, viu?